Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão RVC, seu programa que fala bastante de política e mais ainda neste ano de eleição municipal 2020. Vamos às urnas em outubro, escolher prefeito, vereadores e a RVC sai na frente falando das eleições. E hoje o meu candidato, pré-candidato na verdade, do PSOL, na cidade de Pindamonhangaba, o Gabriel Cruz Moreira. Gabriel, tudo bem? Tudo certinho. Prazer tê-lo com a gente. Prazer é tudo meu. Muito feliz de estar aqui, ter aceitado esse convite para a gente bater esse papo legal, falar um pouco sobre a nossa trajetória aqui em Pindamonhangaba e o que a gente pode desenvolver de trabalho aqui. É isso mesmo que eu falei, pré-candidato do PSOL a prefeito? Eu estou a pré-candidatura do PSOL aqui em Pindamonhangaba. Em 2016 a gente fez a candidatura do Wilton Moreno Carteiro, muita gente lembra aí, ele esteve aqui dando entrevista também. E estou como pré-candidato, estamos trabalhando com o nome de co-prefeita, não estamos trabalhando com vice, estamos trabalhando com o nome de co-prefeita, a nossa grande Tuane Faria, ela é professora lá aqui em Pindamonhangaba também, faz um ótimo trabalho lá e vamos desenvolver essa chapa aí para fazer um trabalho legal. Já é uma coisa diferente, né? É uma coisa diferente, o pessoal na verdade já trabalhou dessa forma, o Freixo já usou esse termo também, e outros candidatos já utilizaram, porque na realidade não é uma vice, ela vai trabalhar junto, a gente vai fazer uma gestão junto, em conjunto. Então, a gente não vê essa necessidade de tratar como vice-prefeito, é co-prefeito, a gente vai gerir junto, vai trabalhar junto. Perfeito. É tudo unificado, né? Tudo na igualdade ali, tudo igualitário. Bom, as pessoas podem estar perguntando, mas poxa, o Gabriel tão jovem, tão novo, né? Envolvido com a política, pré-candidato a prefeito, né? Vamos falar um pouquinho de você, a sua trajetória e esse desejo de disputar as eleições. Sou realmente novo, eu tenho 25 anos, mas eu atuo na militância em Pindamonhangaba desde os meus 15 anos, então praticamente 10 anos aí atuando na militância. De início eu trabalhava bastante com a militância de rua, né, participando de protestos, participando de atos. Continuo participando, mas chegou um momento da minha vida que eu senti a necessidade de militar organizado. O que seria militar organizado? Seria você entrar dentro de uma organização política para você fazer esse trabalho que você já fazia, mas com mais corpo, com mais auxílio, com mais proximidade. E então em 2016 mesmo eu conheci o pessoal aqui em Pinda, sabia que já existia há um tempo, mas foi um partido que enfrentou alguns problemas para se formular. E aí quando eu cheguei, dei a sorte de chegar com uma equipe boa que estava chegando junto, o nosso grande Giovanni Romão, que é jornalista aqui em Pindamonhangaba, muita gente conhece ele. Tem muita gente boa entrando nessa mesma época, então a gente conseguiu se fortalecer. De lá para cá eu comecei a fazer essa militância em conjunto do PSOL. Estou na vice-presidência do PSOL também de Pindamonhangaba. E estamos trabalhando. Você chegou a participar da campanha do Wilton? Foi candidato a vereador ou não? Não fui candidato nessa época. Nessa época eu trabalhei só nos bastidores. A gente organizou a campanha do Wilton, conseguimos fazer uma campanha, ao nosso ver, muito boa, porque o pessoal em Pindamonhangaba nunca tinha soltado candidato nenhum. O Wilton nunca tinha saído a candidato a nada. Ele era carteiro em Pindamonhangaba. Não é mais carteiro porque sofreu uma perseguição política por dentro dos Correios, a partir da militância dele mesmo, que o Correio começou a perseguir e mandou ele embora. Não conseguimos reverter esse quadro ainda, mas estamos lutando, vamos conseguir. E daí ele nunca tinha participado de eleição. A gente começou a fazer a campanha dele, fizemos uma campanha com R$116, diferente de muitos outros candidatos que trabalharam com R$116? Isso incluindo a tinta da impressora do nosso camarada Leonardo, que faz a nossa parte administrativa lá. E os outros candidatos fizeram a campanha com 700 mil, com 800 mil, com 600 mil. A gente fez com R$116, a gente mesmo fez a nossa panfletagem, a gente mesmo foi para a rua. Mas porque o partido não repassa? Repassa. Para vocês? Como é que funciona isso? Assim, o PSOL ele é um partido relativamente novo. Tá. Não tem a mesma idade do PSDB, não tem a mesma idade do PT. É um partido novo que desde que se formou, começou a fazer essa luta para conseguir crescer dentro do cenário político do Brasil. Hoje a gente conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira, conseguimos eleger mais cadeiras e com isso, a partir desse momento, a gente consegue se desenvolver até no nosso setor financeiro e fazer uma distribuição de renda interna no partido para que a gente faça uma campanha. Em 2016, a gente ainda não tinha uma distribuição mais complexa de renda interna para a gente conseguir fazer uma campanha. Então, como é que vocês se viraram para fazer uma campanha para prefeito em Pinda, que é uma cidade média em relação
ao número de eleitores, né? Que você tem que ter um certo um trabalho, né? De acordo com o número de habitantes e eleitores. E uma campanha com pouco recurso realmente fica muito, muito difícil. Como é que vocês se viraram para fazer isso? Então, a gente fez a nossa assim, o que a gente vê em muita campanha? Muita campanha gasta muito dinheiro com panfleto, gasta muito dinheiro com comercial, com carro de som e contratando pessoas. Tá. Porque chega em época de campanha, você vê muito candidato contratando gente por R$800, R$900 para ficar no sol ali fazendo aquela campanha, levantando bandeira e entregando panfleto. A gente entregou os nossos próprios panfletos. A gente foi nos bairros levar os panfletos, a gente fez a nossa militância de rua, quem levava a nossa bandeira era a gente, quem fazia a nossa carreata eram os nossos próprios carros. Então a gente fez uma campanha do nosso punho mesmo, sabe? Não teve muita dependência, digamos assim. E a gente contou com o apoio do partido em alguns momentos, mas o partido não tinha estrutura financeira para trazer essa finança para a gente. E a gente compreendendo isso, a gente fez a nossa luta interna aqui para a gente conseguir desenvolver. Mas agora, para 2020, vocês têm uma estrutura, pelo menos financeira. Sim, a gente vai ter um apoio maior agora por parte do partido, porque o partido hoje está mais bem estruturado, né? Como era um partido que estava se desenvolvendo estruturalmente no país inteiro, Pindamonhangaba, inevitavelmente, como sendo uma cidade que o pessoal em Pindamonhangaba, apesar de não ser tão novo, comparado à estrutura nacional, era bem mais novo do que a estrutura nacional do partido quando o partido nasceu. Então, o partido em si estava se estruturando, imagina Pindamonhangaba. O pessoal ele não compõe com nenhum outro partido, já é a filosofia do partido. Quer dizer, vou lançar o candidato próprio, não vou ser vice de ninguém, por exemplo, ou não vou trazer outro partido para ser vice. Olha, como é que vocês pensam sobre isso? O pessoal ele já atuou em vários âmbitos, em várias cidades com coligação. Inclusive, mesmo que não sejam coligações propriamente ditas legais, não no âmbito da lei escrito como coligação, mas coligações informais. Mas estavam juntos. Estavam juntos. Tá. E na campanha do Boulos mesmo, a gente teve bastante apoio do PCB. Inclusive, a minha namorada está aqui hoje, a Malu, está tirando foto para a gente, ela participa também da militância. Então tem esses a gente tem bastante parceria, E em muitas cidades trabalha assim com a coligação legalmente interna dentro do período eleitoral. Mas em Pindamonhangaba, desde que a gente começou o partido, em 2016 a gente participou de chapa pura, que é a chapa só do partido mesmo. Isso. E esse ano a gente está saindo mais uma vez com chapa pura, que vai ser mais uma vez uma chapa interna só do PSOL, só com militantes do PSOL, mas tá uma chapa grande, viu? Sim. Tá uma chapa grande. A gente tá com bastante pré-candidato a vereador. Só lembrando que para vereador não há mais coligação, não né? Há mais então coligação. É só o próprio partido. Para prefeito existe essa possibilidade. A gente vai retomar esse assunto, até para saber como está a estrutura do partido na cidade de Pindamonhangaba, que vocês estão preparando para as eleições, né? Que vocês têm que ter aí pelo menos, acho que mais de 20 candidatos a vereador. Não, são 17 candidatos. 17 candidatos. Pinda, 17 candidatos. Isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também no próximo bloco, tá certo? Fique aí porque o Gabriel Cruz Moreira, pré-candidato do PSOL, é o nosso convidado hoje. Um rápido intervalo, o Conexão RVC volta daqui a pouquinho. Até já. E estamos de volta com Conexão RVC, seu programa que fala bastante de política e, lógico, ano de eleição. A gente está saindo na frente, trazendo em especial pré-candidatos a prefeito de Pindamonhangaba, de Taubaté e também de outras cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba. E hoje o convidado é o pré-candidato do PSOL em Pindamonhangaba, o Gabriel Cruz Moreira. Gabriel, a gente vai falar sobre a estrutura do partido em Pinda, candidatos a vereador, são 17 que você tinha falado, 17. Né? Mas a sua formação, falar um pouquinho mais de você, que a gente acabou pulando um pouco mais e falou mais do partido, né? Sobre a sua trajetória, você começou com 15 anos na militância praticamente, né? Tem 25 anos, então é um jovem candidato. Mas a sua formação, fala mais um pouquinho de você. Então, Reinaldo, eu sou barbeiro, eu atuo numa barbearia ali próximo ao Bosque. Que hoje está na moda, né? Tá na moda, mas quando eu virei barbeiro não era não. Não era não. Eu sou barbeiro faz mais ou menos 5 anos. Melhorou agora ou não? Sinceramente, na minha visão, piorou um pouco. Mesmo, virou moda, porque virou moda e assim, infla o mercado e isso não é à toa, isso é devido ao desemprego.
As fábricas começaram a mandar muita gente embora, muita gente começou a ser exonerada do trabalho, sai do trabalho, recebe o acerto, o que faz? Monta o trabalho que seja mais acessível de montar. Qual que é o mercado mais acessível de você entrar hoje? É barbearia. Barbearia não é um trabalho caro de você montar, não é um comércio difícil de trabalhar com ele, tem demanda, só que qual que é o problema? Quando infla esse mercado, por exemplo, eu trabalho ali no Bosque. Antigamente, na avenida ali que eu trabalho, tinha coisa de 3, 4 barbearias. Hoje tem 8, tem 9 barbearias. E isso é um reflexo do desemprego. E a barbearia hoje ficou uma coisa assim mais gourmetizada, podemos dizer assim, né? Sim. Não, é diferente, né? Você ir para uma barbearia hoje é uma coisa mais sofisticada. Antes não, né? O barbeiro, eu vou lá. Hoje me parece que o conceito está um pouco diferente, né? A gente está falando um pouco de empreendedorismo agora também, aproveitando a vinda aqui do Gabriel. Mas é isso mesmo, né? Mudou, o perfil do cliente mudou também ou não? Muda porque quando começa a aumentar muito a demanda, assim, não de cliente, mas a demanda de oferecimento de trabalho, isso começa a afetar no preço também. Porque é a lei da oferta e procura. Tem muita gente procurando, o preço acaba aumentando. E tem muita gente oferecendo esse serviço também. Então, que nem você falou, começou a gourmetizar o trabalho. Começou a gourmetizar e você chega no centro da cidade hoje, você vê salão cobrando R$30, R$40. Obviamente que se querem cobrar esse preço, cobrem esse preço. Mas para o cliente, para o trabalhador, pagar R$30 num corte de cabelo fica caro. Mas faz parte do mercado que a gente vive hoje. Quando a pessoa está no salão, você fala de política, conversa. Ainda mais ali onde eu trabalho. Eu trabalho do lado do antigo DSM, que é onde trabalha muita gente da prefeitura ali. É uma estação da prefeitura. E ali a gente bate bastante papo, conversa sobre a gestão. Ali fica sabendo de tudo. Fica sabendo de tudo. Olha só. É um bom feedback que ele tem, né? Por parte não só de moradores, mas do próprio servidor, né? Sim. Que está trabalhando, está ali perto dele. Bom, vamos voltar para falar de política um pouco, né? Já fez a propaganda do seu salão? Não, brincadeira. Mas para vereador, você tem que montar um grupo forte, porque não é fácil. Eleger já é difícil. Imagine você tentar fazer uma campanha com várias pessoas para eleger pelo menos uma pessoa representante do partido na Câmara. Como é que vocês estão estruturando o PSOL para essa eleição, falando também da questão dos vereadores? Então, hoje a média de candidatos para sair hoje, o limite são 17 aqui em Pindamonhangaba. Estamos trabalhando com pré-candidatura e pretendemos atingir o número dos 17. Temos bastante pré-candidatos já, respeitando a proporcionalidade, porque existe uma proporcionalidade de quantidade de mulheres e de homens que precisam sair. Estamos conseguindo lançar todos esses candidatos respeitando essa proporcionalidade. O partido aqui em Pinda aumentou muito, cresceu bastante, o pessoal tem crescido bastante, tem trabalhado muito para isso. E por conta disso a gente vai conseguir fazer uma campanha bem bonita, assim, bem plural aqui em Pindamonhangaba. Você vai ver pré-candidato aí de tudo quanto é ambiente e trabalho e todos estarão se sentindo representados no pessoal de Pindamonhangaba. Você acha que não tendo essa questão de coligação mais para vereador, é mais fácil eleger um candidato e fica mais difícil? Não é que fica mais difícil. Porque o pessoal já está quase que acostumado a caminhar com as próprias pernas, podemos dizer assim. Né? O pessoal é a segunda eleição que a gente participa, é a segunda chapa pura que a gente lança. Mudou um pouco, além de mudar essa questão de não poder coligar vereador, mudou um pouco o sistema de contagem de votos também, a questão da sobra de vereadores, que elegia muito vereador. Então vai mudar bastante, vai renovar bastante a Câmara dos Vereadores esse ano. Em âmbito federal, a Sâmia Bonfim, que é uma deputada federal eleita por São Paulo, da capital paulista, ela foi a do PSOL mais votada, né, do estado de São Paulo. A Sâmia, que inclusive ela esteve aqui em Pindamonhangaba no ano passado, porque o PSOL, a gente tem trabalhado com algumas espécies de fóruns populares para a gente trazer a opinião do povo para dentro do partido, porque o partido nada mais é do que canalizar a vontade e a opinião do povo dentro do sistema político. Não tem que ser nada além disso. O partido não pode agir por si próprio. O partido tem que agir em conjunto da vontade do povo. E a gente
organizou alguns fóruns populares. A gente teve um ano passado e teve um ano retrasado. O do ano retrasado a gente conseguiu trazer a Sami aqui em Pinda, que foi no antigo coletivo Mix de Nação. Queria mandar um abraço para todo mundo lá que fazia esse trabalho, que era um trabalho muito bonito. Ela foi vereadora em São Paulo, depois deputada federal, exerce o cargo hoje de deputada, né? Isso, e faz um trabalho muito bom. Ela vai ser candidata a prefeita em São Paulo ou não? Ah, rapaz, tem muita coisa interna sendo debatida lá. A gente tem que aguardar as decisões internas ali pra gente ver. Mas com certeza vem bastante candidato do PSOL esse ano. Em todas as cidades você vai ver candidato do PSOL vindo forte. No Rio de Janeiro, o Freixo é o nome mais forte? O Freixo é o nome mais forte e arrisco a dizer que tem enormes chances de ganhar o Rio de Janeiro. E acreditamos nisso e torcemos para isso, porque o Rio de Janeiro precisa de um prefeito que cuide da cidade de verdade, diferentemente do que está sendo feito hoje, porque nunca se matou tanta gente no Rio de Janeiro, nunca morreu tanto jovem negro no Rio de Janeiro como acontece hoje. Você nunca viu um genocídio acontecer de forma tão descarada e tão amparada pela lei quando a gente vê acontecendo no Rio de Janeiro hoje. Então a gente precisa urgentemente que o Rio de Janeiro mude. E para isso a gente está trabalhando com o Freixo para que a gente consiga chegar nessa mudança e trazer um aspecto de renovação para o Rio de Janeiro, assim como a gente quer trazer aqui para Pindamonhangaba. Muito bem, é sobre Pindamonhangaba que a gente vai falar no último bloco aqui do Conexão RBC. A gente sempre, quando traz pré-candidato, deixa o último bloco para falar exatamente da cidade, né, a qual ele pretende governar. Quais as ideias, né, o que ele tem de diferente para mostrar para a população, para convencer a você. Isso no próximo bloco, combinado? Legal. Então tá certo. Aqui com Gabriel Cruz Moreira, pré-candidato do PSOL a prefeito de Pindamonhangaba. Um pequeno intervalo, não saia daí, o seu programa de política volta daqui a pouquinho. Até já com o nosso Conexão RBC. E estamos de volta com o Conexão RBC, falando bastante de política. Ano de 2020 é ano de eleição municipal. Vamos às urnas, eleger prefeitos, vereadores. Outubro, hein, gente? Esse é o compromisso do cidadão. E lógico, a RBC saindo na frente, trazendo pré-candidatos a prefeito de Pindamonhangaba, de Taubaté, de outras cidades da região. Não só pré-candidatos, né? Também professores ou cientistas políticos, pessoas de várias camadas da sociedade que têm conteúdo político, a gente traz aqui para bater um papo. E hoje o Gabriel Cruz Moreira é meu convidado, pré-candidato a prefeito em Pindamonhangaba pelo PSOL. Vamos falar de Pindamonhangaba agora, né? O que você pensa, o que motivou você a se lançar como pré-candidato a prefeito? Vamos falar um pouquinho do que você pensa sobre o município. Pindamonhangaba é uma cidade gigante, mas que é vista como uma cidade pequena. Por que Pindamonhangaba é uma cidade gigante vista como uma cidade pequena? Territorialmente, Pindamonhangaba é quase o tamanho de São José. Pindamonhangaba é maior que Taubaté. Pindamonhangaba faz fronteira com inúmeras cidades. Pindamonhangaba é uma cidade de trânsito que é de fácil acesso para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, é colado com a Aparecida. E a gente vê que nada disso é de fato valorizado aqui dentro da cidade há muito tempo. A gente teve a gestão do Vitor Ardito Lerário por quase 20 anos aqui em Pindamonhangaba, que foi uma gestão coronelista que barrou o crescimento de Pindamonhangaba. A gente vê agora o prefeito Israel, que foi vice do Vitor Ardito Lerário, fazendo uma gestão extremamente parecida, que não inclui a participação do povo, que não representa a vontade do povo. E exatamente por isso, exatamente por vivenciar essas duas épocas e ver que não tem mudança, e ver que Pinda estagna, eu senti essa enorme necessidade de contribuir um pouco além do que eu já contribuía dentro da política de Pindamonhangaba. A gente fez a discussão interna no partido para a gente decidir como que a gente ia fazer essa luta e dentre alguns nomes, dentre vários nomes que a gente debateu lá, eu consegui colocar o meu nome para a luta, para jogo, e a gente veio fazer esse trabalho. O nosso camarada Wilton, que na última campanha veio para candidato a prefeito, dessa vez ele vem já está como pré-candidato a vereador, e aí a gente vai fazer esse trabalho forte em cima do nome dele também, inclusive em cima do nome de todos os pré-candidatos a vereadores que estão saindo junto com o partido. Você falou da extensão, né, territorial de Pindamonhangaba, maior do que Taubaté.
O que dá para fazer nessa expansão, né? O que você imagina em relação a isso? Rapaz, é turismo? O que dá é? para fazer muita coisa, porque Pindamonhangaba é uma cidade que tem mais de 40 cachoeiras, é uma cidade que tem um setor rural enorme, que não tem nada trabalhado em cima dele, inclusive mal tem saneamento básico. A gente vê muitos bairros de Pindamonhangaba. Por que a gente viu tanta história hoje de o Ribeirão está poluído, o Piracuama está poluído? Porque a prefeitura não dá atenção para esses bairros. Não dava na época do Vitor Dito Lerário, não dá agora na gestão do Israel. O Vitor Dito Lerário, eu disse isso na rádio, digo de novo, ele só cuidava da parte rural de Pindamonhangaba quando passava perto das fazendas dele, e continua sendo isso hoje. A gente tem um potencial de turismo em Pindamonhangaba, de turismo histórico, de turismo gastronômico gigante, que não é explorado, que não é trabalhado. Isso pode trazer emprego para Pindamonhangaba, isso pode trazer renda para Pindamonhangaba, isso pode trazer crescimento para Pindamonhangaba. A ideia é fortalecer o que já existe hoje, as famílias que estão nessa área, ou abrir essa área para que venha investimento de fora? Ambos, porque os bairros rurais de Pindamonhangaba, que já estão desassistidos e que necessitam desse amparo, as famílias que estão lá devem e merecem ser beneficiadas com esse turismo. Esse turismo ele é para Pindamonhangaba e para todos os munícipes, principalmente os que já estão morando nessas regiões, porque muitos desses munícipes que moram nessas regiões rurais há muitos anos estão desassistidos e abandonados. Então agora a gente precisa fazer um trabalho de resgate cultural em Pindamonhangaba, nesse âmbito rural, para que a gente possa conseguir valorizar o nosso setor de turismo e valorizar e finalmente dar atenção para essas famílias que moram no setor rural e estão desassistidas. É isso que você pretende logo de cara, ou tem outras prioridades, com uma visão um pouco mais ampla da cidade, em outros setores, por exemplo? A prioridade para Pindamonhangaba é Pindamonhangaba de forma ampla. A gente precisa renovar a forma de visualizar a política em Pindamonhangaba. O setor de mobilidade urbana em Pindamonhangaba tem que ser revisto de forma completa. A gente não tem um trabalho de estudo em cima da mobilidade urbana em Pindamonhangaba. Pindamonhangaba trata a mobilidade só como colocar na ônibus que cobram uma passagem absurda e que fazem um trabalho ridículo. Os nossos pontos de ônibus não são cobertos, não tem segurança nenhuma. Os ônibus trabalham de forma precária, são poucas linhas, não atendem todos. Tem ônibus que vai para os Oliveiras que só tem 2 ônibus no dia. Dia de domingo é só um de manhã e um de tarde. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então a gente precisa começar a trabalhar a mobilidade em Pindamonhangaba de forma renovada. Tem que alterar a forma de olhar a mobilidade em Pindamonhangaba. Por que a gente tem essa estigma dentro da política de que muda o político, mas continua a mesma coisa? Nunca renova, nunca renova. Por que não renova? Não renova porque mudam as pessoas, mas a forma de pensar continua a mesma. A forma de enxergar a cidade continua a mesma. Você tira um candidato do PSDB, coloca um candidato do DEM. Você tira um do DEM, coloca um do PR. Todos colocam o mesmo plano de governo na hora de escrever o plano de governo. O plano de governo é igual, é parecidíssimo. Por quê? Porque eles enxergam a cidade da mesmíssima forma. A solução que eles têm para o transporte é o mesmo, a solução que eles têm para a segurança é a mesma. Então não vai mudar. A gente só vai conseguir realmente mudar a Pindamonhangaba quando a gente começar a enxergar a Pindamonhangaba de uma forma diferenciada, de uma forma mais ampla, começar a tratar a Pindamonhangaba de forma diferente. O próprio transporte público, hoje a gente está vendo um contrato rodando há mais de 4 ou 5 anos com aditivo. É um contrato legal o transporte público de Pindamonhangaba, é um contrato que está rodando de forma legal com a Viva Pinda. Isso não se altera e como não fazem um plano de melhoria para o transporte e para alternar esse transporte, chega na época de renovação do contrato, eles falam, a gente vai ser obrigado a dar aditivo, senão vai ficar sem transporte em Pindamonhangaba. Eles deixam o munícipe refém do transporte, porque eles não fazem um planejamento para a melhoria desse transporte e depois jogam a culpa desse problema na falta de opção, nessa mentirosa falta de opção. O que tem é falta de vontade. A sua ideia ou do pessoal seria ampliar o número de empresas, por exemplo, para servir ou não, municipalizar? O que você pensa em relação ao transporte de ônibus, por exemplo? A gente tem que acabar com esse mito de que aumentar o número de empresas resolve o problema. Não resolve. Por que não resolve? Se você chega em cidade grande, como São Paulo, por exemplo, que trabalha com mais de uma empresa de ônibus, ou já trabalhou com mais de uma empresa de ônibus, você vê que isso não resolve o problema. Isso só gera cartel, isso gera mais problema. É a empresa fechando contrato com empresa para praticar o mesmo serviço por preços absurdos. O que a gente precisa fazer em Pindamonhangaba é
começar revendo esse contrato, começar vendo por que esse contrato não está sendo cumprido, fiscalizar e, aos poucos, trabalhando para a redução dessa passagem de ônibus, porque precisa ser reduzido, o preço que a gente paga é absurdo, a gente paga em Pindamonhangaba o mesmo preço que a gente paga em São Paulo. Olha o tamanho de Pinda, olha o tamanho de São Paulo. Então a gente precisa começar a rever esse sistema para que aos poucos a gente vá baixando a tarifa, pelo menos para metade do preço que está hoje, que dá para fazer, porque a gente sabe hoje que de forma ilegal a prefeitura paga para a empresa de ônibus a gratuidade e a empresa de ônibus não repassa o valor da gratuidade, por isso cobra o valor que cobra. Então dá para cobrar pelo menos metade do preço. Então a gente vai começar reduzindo esse preço, reduzindo esse preço, até um ponto que o trabalhador consiga de fato pagar um preço que caiba no bolso dele. Com isso a gente consiga trabalhar dentro da prefeitura com um planejamento a longo prazo para, sim, municipalização do transporte de Pindamonhangaba e colocar um transporte que funciona com gratuidade dentro de Pindamonhangaba. A gratuidade e a municipalização não acontece do dia para a noite, é uma escada que a gente vai atingindo, na redução da passagem de ônibus e na compra de ônibus e na redução da passagem de ônibus, até que um ponto a gente chegue que esse valor caiba no bolso do morador, que a gente consiga municipalizar esse transporte público de vez e daí sim a gente atinge a gratuidade. Esse é o objetivo em relação a transporte. Esse é o objetivo Eu quero agradecer o Gabriel, o tempo passa muito rapidinho, né, Gabriel? Demais. E a gente vai, com certeza, em outras oportunidades, né? A campanha longa, nesse momento a campanha é de pré-candidatura ainda, né? Mas a gente vai, em outras oportunidades, conversar mais com o Gabriel, para a gente conhecer um pouco mais das propostas, né? Para Pindamonhangaba. Por enquanto, só tenho que agradecer. Obrigado por ter vindo aqui e acrescentado nesse bate-papo com a gente, aí, aos telespectadores também. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui hoje e queria, mais uma vez, convidar o munícipe e o trabalhador e a trabalhadora de Pindamonhangaba a pensar, se essa cidade fosse nossa, como nós não a transformaríamos? Pense na mudança, pense que Pindamonhangaba tem chance de mudar. E se essa cidade fosse nossa, o que a gente não poderia fazer com ela? Agradeço a todos, agradeço a minha equipe do pessoal que me ajuda muito e vamos para a luta. Muito obrigado. Está preparado para andar, caminhar bastante aí? Sempre. Então tá bom. Muito obrigado. Gabriel Cruz Moreira, o meu convidado hoje, pré-candidato do PSOL à Prefeitura de Pindamonhangaba. E assim, gente, Conexão RVC saindo na frente, de olho nas urnas. Tudo que a gente faz aqui é pensando, né, em você, eleitor, né, para você saber um pouco mais de cada pré-candidato, das propostas, para escolher aquele que realmente será o seu representante. Um grande abraço, obrigado mais uma vez e até o próximo Conexão RVC.